Ok. Buenas tardes, noches para algunos, bienvenidos y bienvenidas. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes en este espacio, este conversatorio, este webinar enfocado en la temática de la conferencia de las partes, la conferencia de cambio climático, la COP29, como hemos escuchado en varios espacios, en redes, en noticias, ¿verdad? En esta última semana de noviembre, pues hemos tenido esta conferencia tan importante y en este conversatorio queremos nosotros compartir, conversar, eh, explorar, ¿verdad? ¿Por qué y cómo en este espacio como iglesia, como cristianos y cristianas podemos ir incidiendo? ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestros contextos, desde nuestras posiciones y desde nuestros roles, ¿verdad? Entonces, saludos a todos. Y en esta tarde, noche para algunos ya, yo quiero presentarles a tres personas, tres panelistas con mucha experiencia, quienes inspiran mucho el trabajo de la red de jóvenes, de TIRFAN, ¿verdad? En este espacio de abogacía, en este espacio de incidencia, ¿no? Que estamos trabajando. Y voy a presentarles a Simone, para quienes no la conozcan, Simone Vieira, abogada con mucha experiencia y motivación. Admiramos mucho a Simone por todo el trabajo que ella desarrolla en Brasil. Ella se va a presentar en el espacio que le vamos a dar. Luego también nos acompaña Jocabet Solano, panameña, amiga, joven, latinoamericana. Yo no voy a dar más de referencia de ella porque también ella va a tener un espacio en el cual se presente y el cual nos comparta qué es lo que está haciendo. Yo creo que hay mucha gente que la conoce y mucha gente que la tomamos como referencia, ¿verdad? En este espacio tan importante de poder levantar la voz, de poder visibilizar desde las comunidades indígenas, desde el trabajo que se está haciendo aquí en Latinoamérica. Y también está con nosotros José Víctor. Bienvenido, José. Es un privilegio también poder estar contigo aquí, joven, eh, que tiene una pasión muy inspiradora por la abogacía, por la incidencia, por levantar la voz. Y el Señor nos da el privilegio de poder compartir este espacio con, con estos tres invitados muy especiales, ¿verdad? Y que son aliados, que son colaboradores, que son personas que están actuando realmente eh, en nuestra región. Entonces, esta tarde vamos a empezar con este tiempo, ¿no? Con este tiempo, una pequeña introducción que voy a mencionar acerca de el sentir desde TIRFAN, desde la red de jóvenes. Eh, Déjenme un momento, voy a compartir mi pantalla. Ujú. Ahora sí, ok. Estos son nuestros panelistas para esta noche. Sí, este conversatorio enfocado en, en la COP29 y que no se nos olvide, tenemos la opción de la interpretación de español a portugués y de portugués a español para poder fluir en este conversatorio, ¿verdad? Para que no tengamos esta limitación. Y yo quería compartir con ustedes, eh, antes de dar paso a la dinámica que tenemos para este conversatorio, eh, algo que nos inspira y nos llama y es la base fundamental de lo que nosotros estamos creyendo y haciendo en este proceso, desde TIRFAN y desde la red de jóvenes en América Latina y el Caribe. Es, eh,
como nos dice Juan 10:10. El Señor nos dice que Él ha venido, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y creemos eso, realmente creemos, tenemos fe en que el Señor quiere cosas buenas para nosotros, no cosas bendiciones, quiere que florezcamos, quiere que prosperemos, ¿verdad? Él no quiere cosas malas, Él no quiere que nosotros estemos en un mundo, en un medio ambiente contaminado. Él no planeó eso para nosotros, no, Él planeó que nosotros tengamos una vida plena, no, que tengamos una vida de abundancia, una vida de florecimiento. Entonces, eso es lo que nos empuja, nos impulsa también esa conexión, de buscar esa conexión que nosotros tenemos desde nuestra fe hacia buscar esa vida plena, hacia recuperar, hacia la restauración de esta relación que se ha quebrado y que se ha roto en medio de todo de esta crisis climática, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos impulsa. Y la COP29, como ya lo hemos debido escuchar quizás en algún entorno de noticias o en las redes, ¿verdad? Pues es una reunión muy importante, la reunión número 29 para hablar de cambio climático, y en donde ya más de 198 países se reunieron el mes pasado para poder conversar estos temas o estos acuerdos en específico. Acuerdos sobre financiación climática, acuerdos sobre la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional o las famosas NDC, quizás ustedes van a escuchar las NDC, ¿verdad? Que son, pues está en sus siglas en inglés y son las actualizaciones de las contribuciones nacionales. ¿No? También se trató el tema de adaptación y mitigación del cambio climático y la implementación de mercados de carbono. Entonces, en general, en esta reunión han habido puntos muy importantes, ¿no? Y ya seguramente algunos de ustedes pueden haber escuchado, recibido algunas noticias de que en qué se avanzó, qué retroceso hubo, qué desafíos. Y esta noche, pues estamos aquí con, eh, estamos aquí con Jocabed, estamos con José Víctor, quienes estuvieron participando de esta COP, ¿no? Y que ellos han vivido allá en carne propia, han estado compartiendo, han estado mirando las negociaciones, sintiendo los desafíos, ¿no? Mirando allí realmente cómo se ha desarrollado esta COP. Y Simone, con quien estamos nosotros trabajando en esa mirada, en esa visión para el próximo año de la COP30 que se va a desarrollar en Brasil. Entonces, yo voy a dar parte ahora para que cada uno de nuestros panelistas puedan presentarse y luego pasaremos al momento de algunas preguntas que queremos abordar para poder modelar este conversatorio. Siéntanse en la libertad de escribir en el chat las preguntas, las cuestiones que ustedes tengan para poder conocer un poco más, para transferirlas a nuestros panelistas, ¿verdad? Entonces, voy a dar pase a Simone, luego Jocabed y luego Víctor para que cada uno pueda compartir con nosotros, presentarse y decirle a los participantes de este webinar por qué estamos aquí y qué esperamos de este tiempo. Hay traducción, sí, gracias, Pastor Byron, tenemos la interpretación, salvo que hay algún inconveniente, por favor lo pueden ir comentando. Entonces, Simone, adelante, bienvenida y muchas gracias por este tiempo. Eu vou ter que tentar lembrar que tem tradução, então não preciso falar portunhol para não confundir as pessoas. Então, vou falar só em português. Boa noite, boa tarde. É uma alegria, né, estar com vocês novamente da Rede de Jovens. Parabéns, né, à rede por essa iniciativa.
E como a Miriam mencionou, né, eu sou Simone, eu sou advogada popular, militando, né, nas questões de direitos coletivos e sociais, junto aos movimentos e redes. Nós temos trabalhado para que novas redes e novos movimentos na área ambiental sejam fortalecidos, né, no meio evangélico, sejam criados também no meio evangélico. E aqui no Brasil, acompanho, né, o movimento Renovar Nosso Mundo, o movimento Nós na Criação, a Rede Cristã de Advocacia Popular, que são movimentos que atuam nesse tema, né, ambiental, e o movimento Como Nascido Entre Nós, que atua na área de migração e refúgio, que também, né, tem a ver com mudanças climáticas, com os deslocamentos das pessoas, né, devido às mudanças climáticas. Vai ser uma alegria compartilhar com vocês. Obrigada. Ocabete? Buenas noches, no, es cierto, yo hablo español. Ok, buenas noches a todas y todos. Saludos desde Panamá. Para los que no me conocen, soy del pueblo indígena Cunadule, es un pueblo que está en Panamá y Colombia. Y bueno, feliz de estar aquí con la red de jóvenes, de las juventudes, de Tearfund, pero también feliz de poder articular con ustedes y aprender de todas y todos. Y actualmente soy directora de memoria indígena. Bueno, mucho gusto. Gracias, Jocabet. José Víctor, ¿estás por ahí? Olá a todos, boa noite. Eu sou José Vitor, mais conhecido como Zé. Eu sou advogado também. Por um tempo fui estagiário de Simone, aprendi muito com ela. Atualmente estou coordenador de incidência política do Movimento Negro Evangélico, que é uma organização da sociedade civil que tem discutido, enfim, questões relacionadas a violências raciais e o contexto de fé. Uma das temáticas que a gente tem discutido é o processo de racismo ambiental e a maior exposição de vulnerabilidade climática e socioambiental por comunidades negras aqui no Brasil. E temos discutido isso a partir do lugar da fé, né, que também é político. Enfim, integro a rede de jovens da LAC, acho que conheço algumas pessoas que estão aqui acompanhando, estivemos juntos em alguns encontros, e estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Muchas gracias y es un tiempo muy especial en el cual podemos tener a nuestros tres panelistas para poder, como dijo Jocabet, es un espacio en donde podemos escucharnos, podemos ir aprendiendo, ¿verdad? Y Pastor Byron, gracias por mencionar, quizás hay alguien que no está familiarizado en colocar la interpretación para el portugués. Si ustedes ven en su panel inferior, en el mío sale en el inferior, quizás en algunos sale en la parte superior, hay tres puntitos en donde podemos buscar el icono de interpretación, que es el icono de un mundo, ¿verdad? Y pueden buscar allí interpretación al español, porque si vamos a estar escuchando, nosotros que hablamos español, vamos a escuchar portugués, pero ponemos allí el español, vamos a escuchar la interpretación a español. Y para los que necesitan escucharlo en portugués, de la misma manera buscarán la opción de portugués. Muchas gracias. Entonces, para iniciar esta conversación, yo al inicio les había comentado de algunos objetivos que tiene la COP29, pero queremos escuchar de Jocabet y de C. Víctor cómo fueron
tratados o cómo fueron abordados los principales objetivos de la COP en Bakú, ¿verdad? ¿Cómo transcurrieron estas negociaciones? ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Cómo sí, cuál fue su percepción? Vamos a empezar con Joca. ¿Cómo qué es lo que te pareció, Jocabet? ¿Cómo sentiste el abordaje de estas negociaciones, no? Sí, muchas gracias, Miriam. Solo me cuentas cuánto tiempo tengo para esto, lo que me preguntas. Sí. Vamos a Y, empezar con este rol de preguntas de 10 minutos y luego vamos a tener luego como 5 minutos para poder escuchar o leer los mensajes de preguntas de la audiencia. Y luego tendremos otro espacio de otras preguntas más y luego 10 minutos de preguntas y luego 5 para poder tener las respuestas. Gracias. Las abordajes de respuestas desde la audiencia. ok, gracias, Miriam. Bueno, como buenas noches otra vez a todas y todos. Eh, Esta COP29, primero poner que las COP son procesos que se van trabajando cada año y obviamente como delegada, en mi caso, del Consejo Mundial de Iglesias por el Grupo de Referencia de Pueblos Indígenas, como parte del equipo de memoria indígena y también parte de TIRFON en el Comité Teológico y de la Red de Juventudes. Ha sido un honor para mí poder participar, pero también todo un desafío, porque como saben, las esperanzas nuestras no necesariamente radican en las COP, porque obviamente todo el sistema de Estado-naciones que convoca a, a las negociaciones, como las Naciones Unidas y los gobiernos que participan en la COP, eh, pues las soluciones creemos que no están basadas necesariamente en sus articulaciones políticas, aun cuando las articulaciones políticas son muy importantes y es importante incidir. Hago este paréntesis para decir que no teníamos mucha esperanza la sociedad civil en general de esta COP por una razón obvia, por ser Azerbaiyán un país que mucha de su economía está basado en el gas, y desde allí es imposible reconocer que un gobierno como tal va a tener una presidencia que realmente sea amigable, si podemos usar esta palabra, con la tierra. Desde allí decir que esta COP, voy a hablar de unos aspectos generales y luego de algunos aspectos más específicos como parte de una comunidad indígena. En la COP29 se acordó un nuevo objetivo global de financiamiento climático, estableciendo una meta de 300 mil millones de dólares anuales para el 2035. Estas provenientes de diversas fuentes, incluyendo fondos públicos y privados. Este objetivo reemplaza la meta anterior de 100 mil millones de dólares y busca movilizar mayores recursos para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar los desafíos del cambio climático. Cuando uno escucha esta expresión, que ahora son 300 mil millones y antes eran 100 mil millones, probablemente la población general que no conoce los acuerdos o no ha estado dando seguimiento a esto pensaría que bueno, pero realmente esto es muy poco y habla de la falta de ambición. Estoy usando un concepto que se usan en las COP, de los países ricos, entre comillas, y pongo entre comillas, porque aquí el análisis de riqueza se hace desde un sistema capitalista, es decir, desde el dinero. Y obviamente para nosotras y nosotros, los que somos seguidores de Jesús o de comunidades de fe, en este caso también para los pueblos indígenas, la riqueza no proviene del capital, del cuánto yo tengo en economía, sino como diría mi pueblo cuna, es ser rico si sabemos cultivar la tierra, si conocimos los ciclos de la tierra, si tenemos una relación de armonía con toda la creación, incluyendo a los seres humanos. Pensando en esto, eh, los países ricos, entre comillas, así lo mencionan en las negociaciones, no han hecho el compromiso necesario para combatir y para estar el calentamiento global. No son lo suficientemente ambiciosos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius,
como se establece en el Acuerdo de París. A pesar de los nuevos compromisos financieros, muchos críticos mencionan que esta no es suficiente para enfrentar la urgencia de la crisis climática y que hay más dinero que aportan los países ricos para los armamentos, para las guerras, en comparación a lo que se está dando para el tema de cambio climático es mínimo. Y aún las personas más ricas en el mundo, solo ellos, esto que se está dando es una cifra absurda. Eh, y esto nos obviamente una vez nos pone en el análisis de que no estamos cumpliendo las metas y obviamente los países ricos están haciendo las negociaciones mucho más que nada por una relación de dinero, más que de realmente de voluntad hacia las realidades vulnerabilidades que sufren los pueblos que están sufriendo vulnerabilidad a causa del cambio climático, en este caso como los pueblos indígenas. Por otra parte, un tema muy importante, creo que es importante este resumen un poco sobre la decisión que se tomó sobre el artículo 6. Era un tema también muy importante en esta COP29, específicamente el artículo 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París. Este acuerdo lo que buscaba era allanar el camino para el comercio de carbono entre países y la creación de un mercado mundial regulado. Y estas implicaciones, desde mi análisis, deberían tomarse en cuenta de manera urgente por la Iglesia y por las comunidades de fe en general. ¿Por qué? Porque las regulaciones ahora del mercado del carbono dan apertura al mercado de carbono, valga la redundancia. Y estas implicaciones deberían ser tomadas como urgencia desde un diálogo en las comunidades más vulnerables, como son los pueblos indígenas, pues mucho de este mercado regulado busca hacer mercado en los territorios indígenas. Recuerden que mm, muchos de los territorios indígenas tienen la mayor biodiversidad de bosques, de animales, y los mercados de carbono lo que buscan en este caso es hacer negocios para aplacar, entre comillas, su huella de carbono, pero también todo el daño que le hacen a la tierra y decir que están compensando. Pero lamentablemente algunos puntos críticos del artículo 6 del Acuerdo de París en el contexto de los mercados de carbono desde la perspectiva indígena pueden traer esta clase de más de vulnerabilidad que existe y se puede acrecentar como cuáles, como la pérdida de tierras y territorios. Los proyectos de reducción de emisiones que sustentan los mercados de carbono a menudo implican la adquisición de tierras indígenas, lo que viola los derechos ancestrales. También el desplazamiento forzado, que ya existe por causa del cambio climático, esto lo va a acrecentar. Estas iniciativas pueden llevar al desplazamiento de comunidades de sus territorios tradicionales, afectando los medios de subsistencia y conexión cultural con la tierra y por lo tanto espiritual también, y la violación de los derechos consuetudinarios, lo que significa es que los mercados de carbono pueden socavar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales. Hay algunos pueblos que tienen derecho a la autonomía y a sus tierras, pero algunos hablan entonces del subsuelo. Es un tema muy delicado que hay que trabajar y reconocer que necesitamos, en este caso, como comunidades de fe y como iglesias, educarnos. ¿Qué significa esto para las comunidades indígenas? En mi caso, como alguien que trabaja con comunidades indígenas y de comunidades indígenas, ¿qué significa para los pueblos indígenas esta adopción del artículo 6.2 y 6.4? Pero La falta de participación de los pueblos indígenas a menudo no son consultados de manera libre, previa e informada sobre los proyectos que afectan los territorios, lo que vulnerabiliza a los pueblos indígenas. Bueno, hay muchos más aspectos, yo solo quería mencionar algunos para decir que el mercado de carbono ahora como regulación es algo que debemos tomar en cuenta y pensar cuáles son las estrategias que vamos a tener como comunidades de fe frente a esto, no solamente por los pueblos indígenas, sino también por nuestros países, en nuestros propios países. ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Cómo van a negociar?
cuáles son las amenazas, cómo afecta eso a la sociedad civil en general. Y bueno, otras críticas que tienen que ver también desde los pueblos indígenas, se dice que la doble contabilidad, existe riesgo de que las reducciones de emisiones se contabilicen dos veces, tanto en el país que la generó como en el país que la adquirió los créditos de carbono, lo que socava la integridad ambiental del sistema. Bueno, dos cosas fundamentales, la financiación, el artículo 6 sobre mercado de carbono, y esto nos lleva entonces a preguntarnos a nosotros qué debemos hacer como comunidades de fe. Bueno, creo que ya me pasé los 10 minutos. O estoy exactamente a los 10 minutos porque yo creo que esta es una pregunta importante que podemos generar entre todos. Finalmente, desde las comunidades indígenas hay varias statement, declaraciones que se han puesto, están habilitados para que todo el mundo lo lea, si quieren se los puedo compartir después. ¿Cuáles son las posiciones de los pueblos indígenas en relación con las negociaciones en la COP29? Y qué es lo que también estamos solicitando de apoyo de solidaridad para la sociedad civil en general. Bueno, gracias. Perdón que es un poco aburrido esta parte, pero estas son las partes técnicas que es importante que creo que conozcamos un poco. Así es, Jocabet, gracias. Gracias porque estás justo en el tiempo. Y como tú dices, estos temas pueden parecer muy aburridos, muy fríos, ¿verdad? Muy técnicos, ¿no? Y Jocabed es una muy buena negociadora, tiene muy buena, eh, una persona que conoce la realidad. Ella nos estaba hablando acerca de los artículos del 6.2, del 6.4, y esos son temas técnicos, ¿verdad? Que ya uno va conociendo a lo largo de ponerse más en contacto con este tipo de espacios, ¿verdad? Y yo voy a dar parte aquí a C. Víctor, pero antes de eso yo quería mencionar algo que me llamaba mientras Jocabed estaba compartiendo en este momento, y quiero colocarlo como una segunda parte de lo que vamos a ir conversando, es cómo en estos espacios que a veces se pueden sentir tan fríos, en estos espacios de negociación, cómo nosotros podemos ser seguidores de Jesús en este tiempo, ¿verdad? Pero antes voy a pedir a C. Víctor que él pueda abordar de como joven, desde esa perspectiva, ¿no? Como joven, ¿cómo ha sido para ti o cómo es para ti participar de estos espacios? ¿Cómo ves esta necesidad de que los jóvenes puedan levantar sus voces? Eh, ¿Has visto, quisiera que nos cuentes en estas reuniones hay muchos jóvenes, hay pocos jóvenes, cuáles son las perspectivas, cómo sientes tú este espacio como para los jóvenes cristianos? ¿Sí, Víctor? Estou Hola, aqui, ok. estou aqui, me ouvem? ¿Me escuchaste? É, ok. Sim, sim, consegui te ouvir. É, então, vamos lá, vamos por parte. Fiquei bem feliz, assim, essa oportunidade de ter representado também a rede de jovens lá na COP29. Acho que Roca, que acompanha há um tempo, né, nossa veterana de COP, Simone também, que já participou de COPs, sabe como é, né? A COP é um espaço em que muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Então, são muitas temáticas que são debatidas. Roca fez esse apanhado de algumas das principais temáticas, como financiamento, que foi, acho que, o grande plot, né, da COP29. Havia uma grande expectativa sobre a nova meta global de financiamento, mas, enfim, também houveram diversas questões importantes sobre a adaptação, sobre o artigo 6º, enfim, e outros pontos. E a juventude, dentro desse cenário, muitas vezes encontra dificuldade de se inserir, né? A gente tem
alguns espaços dentro do próprio sistema da COP que permite a participação da juventude. Acho que hoje a gente tem dois espaços formais em que a juventude ela participa ativamente da COP. O primeiro, eu acho que é a IUNGO, que é o que a gente chama de Constituinte de Juventude, mas se trata de uma rede de jovens que já há vários anos foi reconhecida pelo sistema ONU, pelo sistema das COPs, como uma instância de representação da juventude nos processos de negociação. Então, a IUNGO é esse espaço que reúne jovens do mundo inteiro e que, enfim, realiza diversos tipos de atividade, como advocacy, com produção de documentos técnicos, e esses documentos também são muitas vezes utilizados durante processos para influenciar, né, processos de negociação oficiais. Então, eles têm, em alguns espaços, a oportunidade de trazer essa perspectiva da juventude enquanto representantes oficiais. E aí eu acho que esse é um ponto, né, que historicamente a juventude ela ela é bastante ativa nessa temática, na temática ambiental, na temática climática, mas ela não tem esse espaço, né, como possui hoje, e a IUNGO, que é a Constituinte Juventude, que é esse espaço de poder incidir diretamente nesses espaços de negociação. E a gente tem também, mais recentemente, eu acho que na COP27, que foi a COP do Egito, a criação do programa dos Champions, né, dos campeões da juventude de determinado país. E aí é um programa que, enfim, geralmente é escolhido um jovem representante daquele país em que está sendo sediado a COP, e meio que esse jovem ele possui uma função de representar a juventude daquele país e de acompanhar o processo, tanto o processo logístico de preparação da COP, né? A gente está vivendo esse momento agora aqui no Brasil e os grupos de juventude sobre COP têm falado muito sobre essa pessoa que vai ser escolhida, que nós não sabemos ainda quem vai ser, mas que recentemente as informações que nós tivemos pelo governo brasileiro é que vai ser realizado um edital e que a juventude vai poder votar e escolher quem será esse representante, e ele tem essa função de acompanhar, meio que ser uma espécie de embaixador da juventude e acompanhar de perto o processo de o processo de execução da COP, né? Enfim, a ideia é que esse jovem viaje pelo Brasil. Então, cada país meio que adotou um modelo, né? No Egito, depois em Dubai, agora, enfim, esse ano no Azerbaijão. Enfim, acho que a juventude tem muita crítica a esse cargo, porque muitas vezes é quase como um cala-boca da juventude. Aqui estamos te dando o cargo, estamos te dando um espaço para os jovens sentar na mesa oficial junto com grandes poderosos, e essa pessoa é a representação da juventude. Mas nos três últimos países, que não por acaso se tratavam de países com um histórico ditatorial, com um histórico com restrição a essa liberdade de expressão, esses três jovens eles não desempenharam um papel significativo em conseguir influenciar de fato as decisões que eram tomadas sobre a COP. Então, acho que, enfim, no sentido geral, existe uma expectativa muito grande da COP que vai ser realizada no Brasil, porque isso, vai ser a primeira COP depois de 3 anos, né? Depois das 3 últimas COPs, realizada em um país democrático, com espaço para esse tipo de manifestação. E aí eu acho que a juventude, especificamente, tem vibrado muito com isso, porque durante a COP, a juventude geralmente realiza, como ela não tem muito espaço dentro das salas de negociação, a juventude ela tende a realizar manifestações autorizadas,
dentro do espaço da COP, né? Então, é muito comum, geralmente, quando vão rolar negociações de temas mais delicados, né? Como essa questão do mercado de carbono, por exemplo, você vê e essa questão de financiamento, que foi muito polêmica nessa COP, você vê a juventude realizando atos, performances específicas, Sino que nos es como três, dice Luis, paso. perdão. Ah, sim, posso continuar. Pelo menos nos 3 últimos anos, também com uma certa timidez. Esse ano nós tivemos, depois de um tempo, né, sem ter, tivemos uma marcha. Não sei se Rockabed já tinha chegado, eu acho que sei que Roca chegou para acompanhar a segunda semana, mas houve uma marcha da sociedade civil, que enfim, tradicionalmente acontece, mas foi uma marcha dentro do espaço da COP e foi uma marcha silenciosa, né? As pessoas caminharam e foi uma marcha parada praticamente, mas foi esse ato da sociedade civil para, enfim, marcar essa insatisfação com os processos de negociação, porém calados, né? Todos silenciados, porque é isso, a gente estava em um país em que especificamente esse tipo de manifestação ele não é permitido. Então, eu acho que o espaço, ele, como um todo, né? A experiência, o espaço da COP, ele não é um espaço pensado para a juventude, né? Então, ele é hostil. Então, a gente termina utilizando muito o espaço de fora das salas de negociação, termina utilizando muito a possibilidade de realizar, enfim, eventos paralelos que conectem a juventude. A gente tem um pavilhão o específico da juventude. Esse ano foi bem menor também. Acho que a maioria dos pavilhões foram menores do que são geralmente, ou pelo menos do que foram na COP28 em Dubai, que tudo foi muito grande, né? Enfim, chamativo. Eu acho que é isso. Assim, eu vejo que ainda existe um processo de muito de muita dificuldade mesmo, né, da juventude de estar colocando esse, esse ponto de vista. Eu acho que, para além das próprias questões estruturais da COP, né, enfim, a comida, que é muito cara, só quem, só quem comeu na COP sabe, assim, coisas muito absurda. A comida que é cara, questões relacionadas à própria formação, né? A gente conversou já sobre isso, né, Miriam? Quanto que muitas vezes a gente não tem espaços de formação e preparação para estar num evento como aquele, e essa questão da linguagem, a questão desses acordos, todos esses artigos que Roca citou, muitas vezes também se tornam empecilhos para a participação ativa da juventude nesse espaço internacional, o deslocamento, enfim, estar lá, assim, é difícil, né? Então, eu a minha experiência, né, e como eu observo esse contexto, eu vejo que tem tudo isso, assim, e eu vejo que, para encerrar, assim, há sim, acho que uma necessidade de nós, juventudes cristãs, né, nós, jovens evangélicos, estarmos também ocupando esse espaço. O próprio Pavilhão de Fé, que é um espaço que tem sido realizado, acho que desde a COP28, na COP passada em Dubai. Ele é um espaço que acho que ainda tem um déficit, né? Assim, uma ausência da juventude ali, enfim, por todas as questões, né, dos custos, etc. E termina que as grandes organizações de fé geralmente, enfim, vão ser os representantes principais e a gente não tem, por exemplo, eu não consegui ver, é, por exemplo, mesas, painéis compartilhando experiências de jovens, como o que a rede tem feito, né? A gente tem jovens especificamente lá, mas não necessariamente com essa abordagem, trazendo essa perspectiva da juventude, trazendo isso como uma pauta, né? Eu acho que é isso, assim, pensando
partir da perspectiva da juventude. Não sei se era exatamente isso que você estava esperando. Gracias, José Víctor, y gracias por dibujarnos la realidad que tú percibiste, ¿no? De este espacio. Solamente para mejorar, creo, el audio, Rosana, creo que hay un poco de entrecorte en tu micro. Estaba escuchando la interpretación, no sé si podemos mejorar eso, por favor, para poder escucharte mejor en la interpretación a portugués. Entonces, recordándoles que tenemos la interpretación a portugués, de español a portugués y de portugués a español. Gracias José por transmitirnos ese espacio, esa necesidad que hay, también esa oportunidad, ¿verdad? Y los pormenores que tú observaste allá. Yo quiero en este camino, en esta mirada que nosotros estamos como TIRFAN, como Red de Jóvenes, mirando hacia la COP30, quiero preguntar a Simone, ¿cuáles crees que deberían ser los puntos principales que se deberían abordar en la COP30 en Brasil el próximo año? ¿No? ¿Cuáles esos puntos que tú identificas, Simone? Y también cuáles serían quizás los desafíos que tú estás observando en este proceso de preparación o en esta pre-COP30. De hecho, que en ese también este espacio puedes comentar lo que se está avisorando, lo que se está planteando. Entonces, adelante, Simone. Graças, Miriam. Então, acho que nós, né, brasileiros que estamos aqui, estamos felizes. Eu acho que toda a América Latina, né, e os países os movimentos da sociedade civil que têm um compromisso de fato, né, com as mudanças climáticas, estamos felizes por essa COP no próximo ano ser aqui no Brasil. Então, a gente já dá as boas-vindas, né, para todos vocês. A gente espera que vocês consigam participar, estar aqui conosco no Brasil. Então, já sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né, aqui no Brasil. Acho que, primeiro, é importante a gente destacar que o Brasil, nesse tema climático, ele já esteve à frente, né? E no Brasil já aconteceu marcos históricos, né, de decisões, de encaminhamentos importantes climáticos. Então, mesmo que as discussões sobre o clima seja algo até muito novo, quando a gente pensa, né, nas primeiras conferências, iniciando ali em 72, em Estocolmo, é muito recente dentro, né, da existência da natureza, da criação do mundo, dos problemas ambientais, né, que a gente tem, a gente pensar que só em 72 que começaram-se a ter conferências entre os estados, entre os países, para discutir e pensar acordos, né, em relação às questões climáticas. Então, tudo é muito novo, muito recente. Mas no Brasil aconteceu uma das maiores e importantes conferências, né, da ONU sobre o tema, que foi a Rio+20, ou a Eco+20. Eu ainda era criança, né? Acho que eu tinha uns 12 anos de idade, então eu não fui para o Rio de Janeiro participar, lamento muito. Zé Vitor também, né? Não pôde estar, mas foi um momento, assim, muito importante, que ainda não existiam as COPs. Não, né, não tinham essas conferências que hoje das partes a gente tem, mas já se tratou o tema aqui no Brasil em 92. E nessas decisões, a gente teve importantes destaques, que foi, né, a Convenção sobre Mudanças do Clima. Começou aqui essa discussão, esse encaminhamento, né, essa decisão foi tomada aqui no Brasil em 92. A Convenção sobre Diversidade Biológica também foi aqui, né? A Agenda 21, que era
quais os compromissos que os países iam tomar para o século XXI, para uma vida sustentável. Também, né, foi aqui no Rio de Janeiro, na Rio+20. Ali se estruturou, se pensou essa possibilidade do que viria a ser as COPs. Então, a COP é fruto dos diálogos, né, dos acordos feitos aqui também no Brasil, né, em 92. Então, eu acho que a gente tem expectativas, assim como a gente teve boas negociações em 92, a gente tenha bons resultados aqui também em Belém, né? Então, como um país democrático, né, como o Zé Vitor já colocou, onde as manifestações a gente espera, tem certeza que vão ser mais fortes, né, que a sociedade civil, a igreja, né, os delegados ali presentes vão ter mais chances de fazer pressões sobre os países. Então, isso pode ser um ambiente favorável para importantes decisões e acordos. E aí, quando a Miriam traz assim, o que para mim é interessante, porque na COP a gente não fala só do que a gente pensa que deve ser um objetivo, um foco que vai ser abordado na COP. Porque como as COPs acontecem todo ano, elas já têm uma agenda, né? Então, não é a COP do Brasil para tratar sobre os problemas do Brasil, sobre as questões climáticas, desmatamentos e queimadas do Brasil. Não. É a COP, né? A Conferência das Nações sobre o Clima. Então, é para tratar sobre acordos globais, né? Que são bilaterais e que são como são acordos, não podem ser impositivos, né? De um país, olha, você tem que fazer isso. Então, sempre tenta se chegar, né, uma negociação a que um país ceda, o outro ceda, e coloquem metas para se cumprir. Então, aqui no Brasil, a gente entende que vai ser a COP que a gente vai ter, a gente espera que seja um salto do que se era planejado, do que era dialogado sobre as metas, como ainda estava, né, numa fase de pensar a estrutura de como as metas iam ser cumpridas, agora a gente tem um ciclo, né, virando, uma chave virando, de que aqui a gente precisa, os países precisam dizer como vão começar a cumprir. Até então, eles tinham uma fase de dizer os processos, os procedimentos. E agora eles têm que apresentar dados, eles têm que apresentar novas NDCs e dizer, olha, a gente vai começar a cumprir assim, as nossas metas agora, né, são dessa forma. Então, tem que ser mais concreto. Então, passou a fase, talvez, do planejamento, para agora a gente começar a entrar no processo para os países dizerem, vamos e estamos cumprindo o Acordo de Paris. A gente teve o tempo de planejar, né, como seria, e agora é o tempo de apresentar o que a gente já começou a fazer sobre o Acordo de Paris. Então, é essa virada de chave. E aí, como esse item do financiamento foi um item, né, que até foi aprovado já quase apagando as luzes lá em Baku, esse item ele vai voltar, né, em pauta, com certeza, precisará ser discutido, né, da onde vem esse financiamento, né, como vai ser feito, como que os países vão receber, né, os países em desenvolvimento vão receber esse financiamento. Então, esses detalhes do financiamento vão voltar em pauta na COP aqui no Brasil, com certeza. Outra questão que, né, vai estar na pauta aqui no Brasil também será a preservação das florestas, né? A justiça climática, a preservação das florestas, não tem como estar dentro, né, da floresta amazônica,
e não tratar, não abordar esse tema da preservação. Então, com certeza, acredito que esse tema vai estar também nas discussões. E outra questão importante que vai ser retomado aqui no Brasil é para finalizar os indicadores das metas globais de adaptação e insistir sobre as propostas de eliminação global de combustíveis fósseis. Já começou-se as conversações sobre quais seriam os indicadores, da meta global de adaptação, mas eles não são claros. Então, aqui no Brasil, vai ter continuidade desse tema para que esses indicadores, sejam claros para os países cumprirem e como pensar as propostas para eliminar os combustíveis fósseis. Então, isso com certeza. A nossa secretária de Mudanças Climáticas aqui do Brasil, do Ministério de Meio Ambiente, a Ana Toni, ela disse que aqui no Brasil, a gente não vai evitar debates importantes, como o debate dos produtores de petróleo, que foi evitado lá em Baku. Lá em Baku não se tocou nesse tema, sobre os produtores de petróleo, mas ela afirma que aqui no Brasil a gente não vai fugir desse tema. Ao mesmo tempo que ela anuncia isso, é contraditório, porque ela fala que mesmo que no Brasil a gente vai continuar expandindo a produção de petróleo nos próximos anos. Então, como assim? Ela diz, olha, a gente não vai deixar de tocar, de abordar temas importantes, como questões ligadas ao petróleo, que se evita em algumas COPs, se evitou nessa de Baku, mas a gente, para os próximos anos, tem metas de aumentar a produção. Então, é muito contraditório, e isso principalmente para uma agenda presidencial que tem com a Marina Silva um compromisso com o meio ambiente. Então, acho que aí é o papel da sociedade civil de apontar, mais uma vez, esse contraditório e sermos firmes e radicais contra essa contradição que o próprio Brasil apresenta de continuar ainda tendo fontes de energias fósseis. A gente pode observar que para cada R$ 1 que é investido ou que se tem incentivos para a área de energias limpas, a cada R$ 1, a gente tem quase R$ 5 para energias ligadas ao petróleo. Então, olha a contradição. Se a gente quer ser um país que está liderando nas questões climáticas, se queremos tocar nas questões que são muitas vezes renegadas e deixadas de lado, que é as fontes de produção de energia que vem do petróleo, mas a gente aplica e incentiva apenas 1 para energia limpa e quase 5 para energia poluente vinda de petróleo. Então, mostra que a gente não está fazendo o dever de casa, que às vezes a gente fala bem, mas a gente não faz o dever de casa. Então, a gente precisa voltar para esse dever de casa. Outra questão também importante é a gente analisar os próprios pactos, as próprias metas que os nossos países fizeram, porque eles vão ter que ser apresentados, inclusive os meios de medir a transparência, como que a gente mostra que a gente está medindo esses indicadores, que a gente está alcançando essas metas. Então, essa forma transparente de apresentar esses dados vão ter que começar já a ser implementados em Belém. E aí a gente tem que fazer o dever de casa de olhar, nós brasileiros olharmos para as metas, as NDCs do Brasil. Quem é da Colômbia, olhar as NDCs da Colômbia.
Quem é do Peru, olhar quais que são as NDCs, né? O que o Peru, enquanto país, colocou como meta para atender o Acordo de Paris. E aí, quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, em 2016, a gente dizia que a gente ia reduzir 37% das emissões de gás de efeito estufa até 2025. E até 2030 a gente ia reduzir 43%, né, das emissões até 2030. Mas agora a nossa nova NDC, que foi apresentada já esse ano, pelo menos essa meta aumentou de 2016 para 2024. Então, a gente quer reduzir a emissão, né, dos nossos gases de efeito estufa, que aqui no Brasil ainda são também muito altas, principalmente em razão do desmatamento, de 59% a 67%. A gente quer reduzir as emissões até 2035. Então, isso é importante a gente acompanhar, para a gente saber nas metas se isso está acontecendo, para a gente fazer uma pressão para quais ações, quais medidas vão ser tomadas para reduzir essas emissões. Se ao mesmo tempo que a gente quer reduzir em 67%, né, o nosso governo está dizendo que vai continuar investindo em fontes de petróleo. Então, tem uma contradição, a gente não vai conseguir reduzir. Então, a gente precisa pensar isso, né? Planos de restauração em longa escala das vegetações, esforços para reduzir, né, os combustíveis fósseis. O desmatamento é interessante que a gente tem uma proposta, né, do desmatamento zero até 2030. Até 2030 no Brasil. Mas, até agora, assim, a gente já até conseguiu uma redução, né, de 69% na Amazônia. Mas algumas áreas, como de outros biomas do Brasil, que é da Caatinga, no Sertão, em algumas outras regiões, esse índice de desmatamento, nesse ano, ele aumentou. Que a gente tem áreas que são permitidas, dentro de uma regra legal no Brasil, de serem desmatadas. Então, a gente fala em desmatamento, né? Reduzir até 2030 o desmatamento, mas esse desmatamento legal que ainda é permitido dentro de algumas áreas, ele não é tratado de forma mais firme, as regras não são alteradas. Então, assim, até aqui você pode desmatar, é permitido. E para a emergência climática que a gente vive, né, mesmo que seja permitido uma parte, essa uma parte tem trago situações, né, climáticas extremamente graves para o planeta. Então, isso é uma controvérsia também que a gente tem ainda no Brasil. Outros desafios, né, como vocês devem imaginar também, é de uma cidade que não tem muita estrutura, nem mesmo no seu aeroporto, começar a falar de onde as pessoas vão chegar, né, até o seu porto, onde vão chegar de navios, ela não tem estrutura para receber a quantidade de pessoas que vão para Belém. Então, hoje, já tem estradas que podem passar em territórios quilombolas, então, em áreas protegidas inclusive, né, pela Convenção da OIT, que diz que para qualquer obra, para qualquer situação que for gerar impacto numa comunidade quilombola ou indígena, é preciso ter, primeiro, né, uma escuta prévia, precisa ser respeitada, já está sendo desrespeitada, porque já se criou um licenciamento para obra que vai atingir uma região, né, onde está uma comunidade quilombola, onde essa comunidade já está sofrendo os impactos. Foi feita uma audiência pública, mas como uma mera formalidade, não mesmo
para a escuta e para mudança positiva dos direitos daquela comunidade quilombola. Então, você tem um impacto negativo, né, da COP sobre a própria questão climática e o respeito à terra e à população que ele está. Então, isso, né, os movimentos sociais estão discutindo muito, porque hoje, por exemplo, em Belém, esse mês, é um mês que o céu, se você chegar, você não consegue ver o céu de tanta fuligem das queimadas. É o tempo que mais está tendo queimada. Agora, em novembro, começou em julho as queimadas, né? O Pará, aqui no Brasil, ele lidera o ranking de queimada e desmatamento. No Pará, em Belém, né? É no Pará, é no estado onde vai ser a COP, lidera o desmatamento e as queimadas. Então, se a gente chegasse hoje para a COP lá, a gente não ia conseguir ver o céu. As pessoas estão com problemas respiratórios de saúde graves por causa, né, das queimadas. Então, se não reduz, o ano que vem é uma época, né, que sempre aqui no Brasil essas queimadas elas ficam mais intensas e são queimadas. Ah, são queimadas só porque está quente? Não, são queimadas que são consequências do desmatamento. Então, para, né, ter mais produção, né, agrícola, pecuária, pôr mais gados, plantar mais soja, desmatam essas áreas, queimam essas áreas, e aí a gente tem esse reflexo hoje das queimadas. Então, a gente fica pensando, como que a gente vai liderar, o Brasil, né, pretende liderar essa discussão climática para o mundo e apresentar um estado tão desmatado, tão queimado, que ainda, né, não consegue atingir suas próprias metas, que ainda continua tendo a sua fonte, investindo mais na sua fonte de petróleo do que na fonte, nas fontes limpas, do que, né, nas produções agroecológicas, agroflorestais, nas respostas vindo dos povos tradicionais, né, os nossos povos indígenas e quilombolas aqui no Brasil têm uma riqueza muito grande na participação, né, social, no protagonismo. Então, eu acho que isso é algo assim que a gente precisa refletir, que a gente precisa estar como sociedade civil, como sendo um grande desafio. Acho que eu passei. Gracias, Simone, sí, gracias, Simone, por toda este abordaje, tanta información, tanto, digamos, desafío que se puede estar enfrentando, ¿verdad? Y esta también incongruencia que a veces desde los gobiernos, esta inconsistencia, ¿verdad? En decir que sí estamos alineándonos a los NDC, ¿no? Quizás ustedes escucharon allí mencionar los NDC, también se mencionó mucho desmatamiento, ¿verdad? Que pues es la deforestación, ¿verdad? Y cuando también Rosana estaba mencionando el efecto estufa o el efecto invernadero, ¿verdad? Para poder aclarar este tiempo en el cual hemos estado escuchando estos términos que quizás cambian un poco, pero para poder entender los NDC, que son las contribuciones determinadas nacionales, ¿verdad? Y Simone nos estaba dibujando, nos estaba transmitiendo lo que está pasando desde Brasil y pues estos NDC son diferentes en cada nación, en cada país. Tenemos diferentes niveles de ambición también, ¿verdad? Y hay esta palabra, este término ambición en este tipo de negociaciones o acuerdos, ¿verdad? Que son como los objetivos o hasta dónde pues nos planteamos poder
por ejemplo, disminuir nuestra huella de carbono, ¿verdad? Entonces, y también estos desafíos tan amplios y también desde la logística, desde estas controversias, desde las incongruencias que hay desde los gobiernos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Simone, por ilustrar todo todo este contexto, ¿no? Nos has ayudado a dibujar el contexto que está, pues, plasmando lo que le espera, digamos, a la COP30, ¿verdad? Y en medio de este proceso de conversaciones tan técnicas, pero a la vez siendo técnicas, pero también motivadas por ese deseo de seguir siendo iglesia, de poder desde nuestra fe conectar con toda esta problemática o esta crisis, ¿no? Crisis ambiental también envuelto en una crisis de valores, de corrupción y de muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en este espacio que se puede notar tan técnico? Y esa pregunta va para Jocabed y para C. Víctor, ¿cómo en este espacio que podemos notar técnico, um, digamos, con términos también que quizás no es tan conocido por todos, cómo la iglesia, cómo nosotros, cristianos y cristianas, podemos, pues, actuar, cómo podemos incidir en estos espacios, cómo podemos humanizar más estas negociaciones, que dejen de ser quizás como que dejen de ser tan frías o tan técnicas, cómo Dios puede manifestarse en estos espacios. Creo que es una pregunta que quisiera eh, Joca y C. Víctor. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Qué nos podrían comentar? Sí, gracias, Miriam. Solo para saber el tiempo, Sí, perdón, vamos a tener ¿cuánto? 5 minutos cada uno para ir cerrando. 5 minutos tú y 5 minutos C. Víctor y terminamos con 5 minutos de Simone con otra pregunta que tengo para ella. Ujú. Ok, bueno, creo que es necesario reconocer que la fe, en mi caso, la fe en Jesús, nos impulsa a trabajar en estos espacios, reconociendo que es necesario traer a la memoria y al corazón la, el desafío que nos da el Evangelio de Jesús de hacer justicia y de vivir la justicia y amar la misericordia y ser humilde ante Él, como lo menciona el libro de Miqueas 6:8. Entonces, para mí personalmente, en estos espacios hay varias cosas que podemos colocar. Uno, muchas veces las negociaciones son frías porque son muy estadísticas. Si uno va a una negociación, a veces se pasan todo el día con el tema de los corchetes, de la coma, de quitar, poner algunos conceptos que a lo mejor la interpretación en la hermenéutica es distinta a la interpretación de otro país, etcétera. Pero creo que es necesario entonces contar las historias de resiliencia, de resistencia, pero también las historias de vulnerabilidad que puedan crear otras narrativas en las negociaciones, ayuda mucho a que una vez más, voy a usar con esta metáfora que usa mi pueblo cuna, así como cuando el espíritu del, no dice el pueblo cuna, se duerme o está muerto por una espiritualidad apagada, dice el pueblo con un grito para levantar ese. Fiero es una metáfora, es decir, en nuestra conciencia colectiva y de relacionarnos unos con espiritualidad. Que se me fue la señal, ¿verdad? Está entrecortado. Sí, sí, Ahora, está entrecortado. ahora mejor o peor. Ahora mejor, ahora mejor. Lo que, en resumen, quizás más directo al grano, creo que es importante contar las historias. Las historias en las negociaciones son muy importantes y contar las historias de resiliencia, pero también de resistencia,
contar qué está sucediendo en nuestros contextos, pero también es necesario estar preparados, porque hay que reconocer, como hablaba Simone y dice Víctor, hay que saber qué está sucediendo en los acuerdos, acuerdos que han llegado, qué se está pidiendo, qué queremos. A veces en las negociaciones solamente tienes 1 minuto o 2 minutos para decir lo que quieres decir. Entonces, en esos 2 minutos tienen que ser muy concretos y uno tiene que estar listo qué va a decir y uno puede contar una historia muy larga y no pedir lo que quiere pedir. Entonces, yo creo que haber una buena combinación de esto ayuda mucho. Bueno, no todos vamos a negociar, pero algunos sí tenemos el espacio de que seamos escuchados por los tomadores de decisiones. Por otro lado, creo que es necesario que también la iglesia recuerde que yo creo en la oración y creo que la oración nos moviliza. Pero una oración que realmente es una oración a la cual nos invita Jesús en solidaridad, en vulnerabilidad, reconociendo que su poder puede transformar. Creo que así como hacemos incidencia con los estados, también tenemos que tener gente que está orando, pero que realmente sepa por qué está orando y qué estamos pidiendo. Es importante desde el país local hacer incidencia en nuestros gobiernos locales, porque muchas de estas decisiones ya vienen trabajadas de los países. Entonces, estamos en este momento que viene el nuevo año, ir a donde nuestros gobiernos, a ver cuáles son los planes que tienen sobre el tema de medio ambiente, qué están haciendo, cuáles son sus posiciones de Estado, cómo incidir como iglesia, y no solamente como personas individuales, sino como colectivos, como comunidades de fe. Finalmente, Ya te perdemos, Joca. por el tiempo de juventud vidas en estos espacios. Bueno, ahí quedo, pues. Que hable ese Víctor. Gracias. Sí, Joca, te perdemos, se te fue la señal al final, pero sí, fue al final Sí, ya. lo que decía es que creo que tenemos que maximizar las potencialidades de los recursos en todos los sentidos para preparar a las juventudes y a los pueblos indígenas para estos espacios, para ser eficaces. Yo creo que hay que ser eficaces tanto en lo político como en lo teológico, en lo misionológico. Muchas gracias, Jocabed. Muchas gracias. Sé, Víctor, ¿cómo ves tú cómo podemos nosotros en estos espacios como cristianos y cristianas, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos ser Acho que você é um pouco mais esa sal breve y luz? que Rockabet. Sí. E, enfim, eu fico pensando, né, que nosso papel, nossa postura, né? O que é que Jesus faria aqui? Às vezes fico pensando que Jesus ele pararia e seria sensível para ouvir esses clamores por injustiça, né? Durante a COP a gente tem muitos grupos, como grupos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades de pescadores, enfim, a gente tem muitos grupos que vão para a COP para falar sobre as situações de opressão que eles estão vivendo. Um exemplo, ano passado, nós tivemos uma jovem da, do estado de Alagoas, da cidade de Maceió, que é uma cidade aqui do Nordeste brasileiro, que que tem alguns bairros que estão afundando porque havia uma empresa que fazia mineração e agora vários bairros estão afundando nessa cidade e e várias pessoas, enfim, né, tiveram que se mudar, perderam sua casa, perderam sua seu modo de existência ali, né? Inclusive uma das igrejas, que é a Igreja Batista do Pinheiro, que é uma igreja super ativa e que fazia um trabalho incrível naquele bairro e que também teve que se mudar porque estava se afundando, né? E aquela jovem estava ali nesse processo de falar sobre a situação que sua cidade estava vivendo, ao mesmo tempo que uma grande empresa, que era a empresa responsável por fazer a mineração e a empresa responsável por essa tragédia,
na cidade dessa menina, aqui no Brasil, estava lá para fazer um evento sobre sustentabilidade e falar sobre coisas incríveis que eles estavam desenvolvendo aqui no Brasil. E eu acho que esse é um exemplo que ilustra um pouco e deve ser a nossa postura, né? Estar sensível para ouvir e colher os clamores. Então, a gente, enfim, né? Eu participei de um movimento lá de escuta e de acolhimento, mas também, naquele momento, a gente construiu um ato para denunciar, não só durante a COP, mas denunciar para a mídia brasileira o que estava acontecendo e o que aquela empresa queria fazer. E depois disso, a empresa desistiu de realizar o evento na COP, cancelou a sua participação na COP. E aí como eu penso que deve ser a postura e nossa posição enquanto cristão, né? Eu acho que assim como Jesus, a gente tem que estar sensível a ouvir os clamores daqueles que precisam, dos que são injustiçados, mas a gente também precisa estar disposto e corajoso para denunciar, né? E para denunciar essas injustiças, para se juntar com aqueles que estão vulneráveis, né? Caminhar com aqueles que estão vulneráveis e, junto com eles, pensar essas estratégias, né? Às vezes eu queria ser como Jesus no templo e sair quebrando tudo, porque as injustiças fazem isso com a gente, né? Acho que Roca, Miriam, Simone, que acompanham o espaço da COP, sabe como é você tá lá nessa expectativa pela pelos resultados das negociações, né? Roca comentou aqui sobre o resultado da negociação de financiamento climático, que foi muito abaixo do esperado. É, se estabeleceu a nova meta é 300 bilhões, a meta anterior era 100. Quando você olha, parece que foi um avanço, mas, na verdade, o que a sociedade estava pedindo era mais de 1 trilhão, porque é preciso muito dinheiro para fazer o que precisa ser feito nos países que são vulneráveis. Só aqui no Rio Grande do Sul, que é a cidade onde houve uma grande tragédia, em que um estado, né, em que várias cidades foram afetadas, a gente teve um investimento do nosso governo brasileiro para reconstruir essas cidades, que hoje está cerca de 60 bilhões, só para reconstruir um estado, um departamento, né, como vocês conhecem nos países de vocês, para reconstruir um departamento afetado pela chuva, pelas inundações, o governo brasileiro gastou 60 bilhões. Então, imagine para reconstruir, para investir em vários países que não têm culpa do que está acontecendo, porque não foram eles quem é, fizeram esse processo, né, causaram esse processo de aceleramento das mudanças climáticas. Foram os países desenvolvidos, foram os países ricos, mas somos nós, países pobres, que estamos pagando por isso. Então, tudo isso nos revolta. Nesse momento, a vontade que dá é de ser Jesus no templo e sair quebrando tudo. Mas eu acho que só de estar consciente, atento e sensível para ouvir esses clamores e de estar disposto e, enfim, né, corajoso para denunciar as injustiças, eu acho que a gente já vamos estar sendo testemunha do que é o reino, do que é a vontade de Deus e do que Jesus faria naquele lugar. Muchas gracias, Víctor. Gracias por lo que nos compartes y por esos desafíos también que tú sientes y también la forma como podemos abordar. Y había una pregunta en el chat que tanto Jocabet como Víctor han ido respondiendo, la pregunta del pastor Willy, del pastor Wilfredo de Honduras. Él estaba preguntando acciones concretas para poder abordar, ¿verdad?, el tema de el cambio climático o la incidencia en la COP. Pues, como mencionaba Jocabet, ¿no? Contar historias, tener una oración en solidaridad, una oración intencional, una oración dirigida, ¿verdad? Saber por qué se está orando, qué respaldo en oración tenemos.
la incidencia desde nuestros países, no solamente ya cuando se da la COP, sino desde nuestros países, conocer qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos, ¿no? Organizarnos como colectivos, ser sensibles a escuchar, como decía ese Víctor, ser sensibles a acompañar, a acoger, instruirnos para poder denunciar, ¿verdad? Y marcar o definir estas estrategias pensando en cómo Jesús reaccionaría o cómo Jesús haría, ¿verdad? Entonces, son como aterrizajes a todo este tema tan amplio. A veces cuando se lo siente, se dice cambio climático, se lo ve tan grande, pero creo que tanto Joca como C nos han dado este aterrizaje, cómo hacerlo, pues aterrizar en nuestra iglesia, ¿no? Cómo la iglesia puede actuar. Y justamente hablando de iglesia, para cerrar este tiempo, para cerrar este webinar, Simone, ¿cómo se está preparando la iglesia y también la sociedad civil para la COP30? ¿No? ¿Tú cómo ves cómo se está preparando? Tenemos 5 minutos para esta pregunta. Eu acho que é importante ficar muito claro para cada pessoa que participa aqui que a gente não chega na COP e a gente não tem voz, a gente não pode levantar a mão e falar, a gente quer apresentar um exemplo de como as boas práticas na nossa comunidade de mudanças climáticas são positivas e devem ser seguidas pelo governo. Não há esse espaço. Primeiro, a gente tem que ter credenciais para participar na COP. Então, não é qualquer pessoa que pode e vai ter acesso aos espaços. Então, quem tem voto dentro do espaço de negociação são os delegados do governo. Então, são representações do governo que já vão com planos e metas já elaborados. Então, por exemplo, para a COP agora em Baku, houve antes um encontro em Bonn. Lá nesse encontro, já saíram vários documentos escritos, como se fosse já uma pré-elaboração de acordos para serem apresentados lá na COP em Baku e só para serem ratificados, alterados em algumas coisas. Então, a gente não tem, né, condições de chegar e dizer, olha, queremos que vocês recebam as nossas propostas, porque temos bons exemplos para a mudança climática como um todo. Não, são as partes, acordos feitos entre representantes, delegados de países. O nosso papel da sociedade civil é de tentar pressionar esses delegados, né, para que contemple o que a sociedade civil requer, para avaliar o que eles já colocaram como metas e dizer, olha, essa meta está muito aquém, muito pequena, essa meta não é tão relevante, essa meta não vai cumprir os objetivos de reduzir ou de manter, né, a nossa emissão de gases em 1,5, essa meta ela não é a que o Brasil deve apresentar. Né? A gente precisa ser mais ambicioso, que é um termo muito usado. Então, a gente pode fazer nos bastidores né, essas pressões, a gente pode, nas áreas que a gente tem acesso, que não são todas as áreas, todas as zonas, a gente procurar ali naquele espaço, a gente vai ter mais acesso, né, a decisores para tentar coagi-los mesmo e denunciar, como o Zé Vitor e Rocabed trouxe, para que eles tentem mudar. Só que esse trabalho nosso é mais importante ser feito antes da COP. Nós precisamos levar essas metas, levar essas discussões nos nossos territórios. No Brasil, a gente tem os conselhos de meio ambiente, né?
A gente tem espaços para tratar sobre segurança alimentar, Conselho, né, Nacional de Segurança Alimentar. Então, a gente tem conselhos, o Ministério dos Povos Indígenas. Então, a gente precisa participar desses espaços para saber se, na elaboração, se como uma política interna de meio ambiente, está se contemplando o que é necessário para atingir as metas, né, do Acordo de Paris. Até conhecer o Acordo de Paris. Quantos de nós aqui já sentamos para fazer, né, uma leitura, para entender o que foi o Acordo de Paris, que agora os países têm que cumprir? Então, a gente precisa fazer um trabalho de casa anterior à COP de participação popular e de letramento, de entender as questões climáticas, de estudar sobre isso, para a gente fazer uma pressão, né, com qualidade, eficaz. Eu acho que Rosana está falando aqui junto comigo, Rosana. E aí, só para... Creo que alguien está poniendo abierto. No, Não, Rosana, están todos você... cerrados. Sí, sí, está bien. E só para dizer e concluir, nós estamos, né, já organizando a comunidade de fé no Brasil. A gente começou um encontro em fevereiro, em Belém, para mapear as igrejas que a gente tem em Belém, as organizações da sociedade civil que a gente tem em Belém, e a gente já uniu essa turma, né, essas igrejas, esses líderes em um grupo, para pensar desde a perspectiva, né, dos evangélicos, como que os evangélicos podem estar nesse espaço com sabedoria, né, porque a gente não pode estar nesses espaços que são espaços de decisões, espaço de poder, sem qualificação, né? A gente não pode chegar desrespeitando outras religiões, desrespeitando os povos originários, desrespeitando, né, metas climáticas. A gente não pode ter uma fala negacionista, muitas vezes, como muitos grupos evangélicos, né, têm apoiado uma pauta que nega, né, as mudanças climáticas. A gente vê, por exemplo, a aprovação do Trump nos Estados Unidos, a aprovação, né, do nosso ex-presidente Bolsonaro no Brasil, que teve muito apoio das igrejas evangélicas. Então, quer dizer que grande parte da população evangélica não entende tanto sobre mudanças climáticas, concorda com alguns presidentes de que a Terra, né, não seja redonda, como a gente já até questionou, e virou, né, uma piada no Brasil, porque é o que muitos evangélicos estão concordando. Não, estão de acordo. Rosana, você voltou para o meu canal. Isso. Então, a gente precisa estar qualificado para estar nesses debates, se preparar. Então, a gente tem esse grupo evangélico que a gente está preparando para não chegar lá e, ao invés de ter exemplos positivos, ter exemplos negativos, né? E existe um grupo no Brasil, que é a Cúpula dos Povos, rumo à COP30, que se pretende fazer como uma COP do povo, onde aí a população, a sociedade civil vai ter voz. E ela vai acontecer ao mesmo tempo que a COP, nos mesmos dias. Então, enquanto formalmente vamos ter a COP com as decisões, o espaço privado, onde, né, as partes chegam em acordos, nos arredores da região de Belém, nós vamos ter a Cúpula dos Povos, onde a sociedade civil vai levar os debates. E aí, Pastor William, nesse espaço também é um espaço da gente colocar os exemplos, o que de bom, né, as nossas comunidades têm feito, o que a gente propõe, fazer as denúncias do que está acontecendo. Então, isso já está sendo organizado, várias reuniões, e aí, como cristãos, como evangélicos, é importante a gente participar desse espaço. Dentro do espaço da COP, tem também o Pavilhão da Fé, que é um espaço, né, onde todas as comunidades de fé podem manifestar
as suas ações pelo clima, a sua fé sobre o clima, como entende a teologia, né, a ecoteologia, e ali vários, né, Miriam já esteve presente nesse espaço, é um espaço novo, que começou em Dubai, né, ele não existia, então é um importante reconhecimento, né, do poder público, do que representa essas decisões, de que as comunidades de fé têm muito a contribuir, né, sobre as mudanças climáticas, e aí nesse espaço é importante a gente estar presente com respeito, com seriedade, né, com qualidade das informações, né, aqui também Mel também já participou, né, desse espaço, Rocabed sempre participa, então a gente aproveitar, fortalecer lá no Pavilhão da Fé com Green Fé e outras, né, o ISER, a gente tem muitas organizações, né, o MNE, a Tcherfan, muitas organizações que já são nossas parceiras nessa caminhada, e fazemos movimentos junto à cúpula, né, dos povos com as igrejas lá em Belém. Mobilizar as igrejas em Belém, preparar, capacitá-las, porque já está se falando sobre isso. Então, como eles podem continuar esse debate de forma qualificada na denúncia, né, e na profecia ali em Belém. Obrigada, Miriam. Muchas gracias, Simone. E Só um pouco, eu esqueci de um outro grupo da sociedade civil que tem uma atuação muito importante, que é o Tapiri. sim, em O Tapiri. Tapiri também é um grupo de várias comunidades de fé que já vem se reunindo para se preparar, né, para a COP 30, e a gente participa desse grupo. Então, a gente convida, não é só do Brasil, o Tapiri, a Cúpula dos Povos, é para a América Latina, pessoas fora da América Latina, mas principalmente, né, para o envolvimento da sociedade civil, das comunidades de fé do Brasil e da América Latina. Então, vocês são convidados a participar. Gracias, Simone. Y como ustedes verán, pues hay mucha información, hay muchas novedades, mucha preparación de la Iglesia y de la sociedad civil para esta COP30. Creo que va a ser un tiempo muy, muy importante, es trascendental poder levantarnos como iglesia, levantarnos como cristianos y cristianas en esta oportunidad que tenemos de poder hacer incidencia, preparándonos. Y gracias, Simone, por ilustrarnos todo este desafío que tenemos delante, ¿no? Y como ustedes ven, bueno, en este espacio hemos podido revisar, hemos podido recibir de Jocabed, de C. Víctor, cómo sintieron, lo que se logró, lo que todavía falta por caminar en la COP29, ¿verdad? Y esta mirada hacia la COP30. Y esa es la intención, de poder despertar la inquietud, despertar también, desafiarnos entre nosotros, es poder prepararnos para lo que viene. Entonces, bueno, hoy hemos tenido como esta introducción a la COP30 basada desde lo que trae desde las anteriores COP, ¿verdad? Específicamente ahora se habló de la COP29 y bueno, ha sido uno de los conversatorios con el cual estamos cerrando este año quizás, pero luego para el próximo año solamente como adelanto, digamos, tenemos ya con Simone marcando una estrategia de acción desde las iglesias y desde la red de jóvenes, desde las juventudes, cómo vamos a poder incidir en estos espacios, ¿no? Entonces, pronto para el próximo año tendremos varios espacios de formación, de información acerca de la COP30. Creemos que el Señor está acompañando este tiempo y gracias, me quedo con lo que dijo Jocabed, de tener una oración dirigida, de conocerlo, por qué se está orando. Me quedo también con conocer qué se está dando en nuestros contextos, qué están haciendo nuestros gobiernos y también me quedo con lo que mencionó C. Víctor, de poder
tener esa capacidad de ser sensibles, de escuchar y de acompañar. Les agradezco mucho por su tiempo. Gracias, Jocabet, gracias por compartir todo lo que traes, gracias por desafiarnos con cada palabra que tú mencionas. Hay un resumen que Jocabet nos ha compartido y lo vamos a enviar al correo, ¿no? Compartir con ustedes un resumen que Jocabet escribió de lo que ella percibió en este tiempo en la COP29. Gracias, Víctor, por compartirnos esta experiencia y definitivamente con Simone vamos a estar acompañando este proceso hacia la COP30. Gracias, muchas bendiciones, un abrazo para todos, descansen y que el Señor les siga acompañando y bendiciendo. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Yo quería agradecerles igual, Miriam, buenas noches. Lupita, También hola. quería agradecerles, agradecer a Miriam, Jocabet, Víctor, Simone Vieira y bueno, a todos los demás por su presencia, por este momento, por este hermoso momento, este taller que nos acaban de brindar. Mando saludos de parte de la Red Juvenil de Tarija, Bolivia. De pronto estaremos en una actividad en Sucre. Muchas gracias por toda la información. Bendiciones. Bendiciones, Lupita. Gracias. Allá nos vemos, Dios mediante. Gracias. Gracias, A todos los chicos y chicas que Muito obrigado, trabajaron gente. Tchau. en la COD mientras estábamos allá, hacían videos y todo eso. Para Sí, Miriam, nuestra gente que está detrás de cámara. los que estamos detrás de cámaras. Graças. Es E de una até ilustración. o ano que vem em Belém. Até ano que vem em Cierto, Belém. está cierto. Graças. Muito Voy a obrigada. parar Boa esta noite. Buenas grabación. noches. Buenas noches. Good Boa night. Buenas noite. noches. Muito Bye. obrigada. Obrigada. Graças.